Antes de responder essa dúvida muito frequente, gostaria de pedir 4 coisas rápidas. Se você tiver alguma dúvida durante o vídeo, escreva aqui nos comentários para a gente te responder na hora. Ou então, quem sabe, até fazer um novo vídeo com essa dúvida. Lembre-se, curta esse vídeo porque ajuda bastante o canal, divulga para que outros homens saibam de conteúdos como esse, que tenham acesso a esse conteúdo, que esclareçam essa dúvida. Lembre também de compartilhar o vídeo com algum conhecido, se você é mulher, mande para o seu parceiro. Lembre também de se inscrever no canal, você vai ter acesso a vários vídeos falando sobre saúde masculina, falando sobre testículo, próstata, pênis, medicina sexual. Isso é muito importante. E para responder essa pergunta, nós temos que saber 3 coisas. Primeiro eu vou responder o que é uma variação normal de tamanho entre os testículos. Depois vou explicar como que funciona um testículo maior que o outro e depois quando que um testículo está menor que o outro. Todo homem tem que saber. Você pode ter um testículo de tamanho diferente que o outro. Muitos homens ali, enquanto estão tomando banho, fazem um autoexame do testículo para ver se tem alguma coisa errada, às vezes por algum desconforto, e acabam notando que pode ter uma diferença entre um e outro. Os testículos têm um volume de aproximadamente 15 a 25 centímetros cúbicos. Tem uma variação normal de tamanho entre os homens. E é comum que haja uma pequena variação de tamanho entre os 2 testículos do mesmo lado. Essa variação, portanto, porém, não pode ser maior do que 20%. Então, o testículo pode ser diferente de tamanho um do outro, porém, só pode ter uma diferença pequena, de até 20%. Se estiver maior, algo está errado. Outro detalhe que precisamos lembrar é que o testículo direito, por questões anatômicas da própria anatomia do homem, ele é mais alto que o testículo esquerdo. Todo homem, você que está aí, pode reparar depois. O testículo esquerdo ele é mais baixo e o testículo direito ele é mais alto. Isso pode fazer com que você tenha a impressão que há uma diferença de tamanho entre eles, sendo que muitas vezes não tem uma diferença, é somente questão do posicionamento, o esquerdo mais baixo, o direito mais alto. Isso pode fazer que você tenha uma falsa impressão da diferença de tamanho. E se tiver uma diferença maior que 20%, a gente tem que saber o que está ocorrendo de errado. Existem aquelas doenças que causam diminuição do testículo. Quais são as doenças que causam diminuição do tamanho dos testículos? Uma muito comum, orquite. Orquite é a infecção ou inflamação dos testículos ou de apenas um dos testículos. Pode ocorrer por diversos motivos. Infecções virais, infecções bacterianas, por trauma, por diversos motivos, doenças autoimunes, menos comumente. E o que acontece? O testículo, quando tem uma inflamação, uma causa muito comum é a cachumba. Hoje pela vacina não é tão comum, mas todo mundo aí conhece alguém que a cachumba desceu para o testículo. Isso pode causar atrofia. Então isso vai destruindo uma parte do testículo e causa uma diminuição de tamanho naquele testículo. Outra causa comum de diminuição, torção de testículo. O testículo, quando torce, quando ele roda em volta do próprio eixo, ele fica inchado. Isso é uma urgência urológica. Isso precisa de operar na hora. O homem sente muita dor. Se não operar na hora, esse testículo ficará inchado, engurgitado ali no momento, naqueles primeiros dias. Porém, com o passar dos meses, esse testículo ele vai reduzir de tamanho. Esse testículo vai ficar bem pequeno.
Outra causa de um testículo menor que o outro é a varicocele. A varicocele são aquelas veias dilatadas do testículo, principalmente do testículo esquerdo, são como varizes no testículo esquerdo, e por alterações de radicais livres, mudança de temperatura e uma série de fatores, pode fazer com que o testículo, principalmente esquerdo, fique menor, muitas vezes bem menor que o testículo direito. Isso pode causar inclusive infertilidade, a incapacidade do homem engravidar, ter filhos. Outra causa comum e frequente que nós vemos bastante é a criptorquidia, o homem que nasce com testículo dentro do canal inguinal. Ele não nasce na bolsa, não nasce no saco, ele nasce dentro da virilha ou dentro da barriga. Muitas vezes os homens fazem a cirurgia para a correção desse problema na infância, porém mesmo assim vários ficarão com uma atrofia, uma diminuição do volume do testículo que teve a criptorquidia. Então isso é uma causa. Agora, as causas de testículo aumentado, que também vão fazer com que o homem sinta que tem uma diferença de tamanho entre os testículos. As mais comuns: hidrocele, a presença de água na bolsa testicular, é uma causa comum. Outra causa frequente é a torção de testículo nos primeiros dias, logo após torcer. O testículo ele fica engurgitado, ele fica inchado por causa do sangue que não conseguirá ser drenado. Isso é uma causa de diferença de tamanho de testículo. Tem os tumores de testículo, câncer de testículo, que é muito comum. Não é muito comum, ele é mais comum em pacientes jovens, adolescentes jovens, do que os pacientes idosos, apesar de, na população geral, ser um tumor raro. Tem a epididimite, que é uma das causas de dor testicular. Por falar em dor testicular, tem um vídeo aqui em cima, na aba, que fala sobre causas de dores nos testículos. Sugiro que, se você tenha dúvidas sobre dor nos testículos, que assista esse vídeo. Você tem diversos problemas, epididimite, então a hidrocele que eu disse, que pode fazer com que o testículo fique aumentado de tamanho. Então, se você notar que tem uma diferença de um testículo e outro, o melhor que você pode fazer é procurar um médico urologista para esclarecer por que há a dúvida de tamanho. É comum um homem chegar no meu consultório com essa dúvida e sair com o diagnóstico de algum problema, como uma varicocele, como uma sequela de orquite, problemas que afetarão diretamente na vida, na produção de hormônio testosterona, inclusive de fertilidade. Então, se você tem alguma outra dúvida sobre testículo maior que o outro, escreva aqui embaixo, deixe que a gente saiba qual a sua dúvida. Eu vou fazer um vídeo, dependendo da dúvida, para esclarecer. No mínimo, eu vou te responder. É isso que eu tinha para dizer. Até mais.